O Deus que fez nós passar o mar vermelho fica do meu lado. E quem não está querendo servir o Deus que nos tirou do Egito, fica do lado de lá. E a Bíblia diz que naquele momento, aqueles que arrependeram foram poupadas suas vidas. Só que Deus, as pessoas escolhem um Deus amoroso. O povo escolhe um Deus que está escrito lá em João. Deus amou o mundo, mas a palavra amou está no passado, porque Ele mandou o seu Filho. Mas Deus não ama, a palavra amou, porque Ele já mandou o seu Filho para morrer por nós, fruto de amor, porque Ele amou. Agora é a nossa vez de amar, porque Ele já fez isso, irmão. Agora é a nossa vez de amar, e quem ama, quem está perto. O pecado que paralisa. Vamos observar o andamento do texto. A Bíblia conta que Deus, naquele momento, parou. Você pode ler lá no texto, nós podemos ler, nós já lemos, os pastores aqui já leram umas 50 vezes ou mais. A única coisa que para Deus é o pecado. E Moisés agora, preocupado, começou a conversar com Deus. Disse Deus a Moisés: olha, eu não vou mais com o teu povo, porque é povo de dura cerviz. Eu não vou mais, eu vou mandar longe, porque se eu vou destruir todo mundo. Olha, irmão, o que um líder passa por causa do pecado do povo. O povo começa a pecar e a coisa começa a desandar. Aí o líder vai pedir misericórdia a Deus, enquanto o crente pecador, miserável que está fazendo a destruição, está dormindo, o líder está falando com Deus, pedindo a Deus misericórdia. Glória a Deus. E tem muita gente que diz assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, porque você já paralisou Deus pelo seu pecado. Porque Deus, se não precisasse de líder, Ele não falava com Moisés, Ele falava com o povo. Chegava lá e vamos fazer uma reunião aqui, povão, que eu vou falar com você. Mas a Bíblia diz que Ele falava com Moisés. E Moisés se preocupava com o povo. E aí chegava a Deus e dizia a Deus: Senhor, poupa o povo, porque estamos indo em uma terra prometida. Ele colocava o pescoço para ser rodado a cabeça. Aleluia! Por causa do povo. Eu quero dizer para você, Deus, o que paralisa Deus para não andar no meio do povo é o pecado. Porque o pecado, irmão, não combina com Deus. Você pode ver isso aqui, está lá no livro 2, estou cansado aqui, o capítulo 33. Estamos dentro do 32, caminhando para o 33.
E o povo, sem uma liderança, eles perdem a cabeça. Aí Deus diz: eu não vou com eles, não. Eu vou mandar um anjo, porque se eu for, eu vou destruí-los por causa do pecado. Porque a coisa que faz Deus virar é o pecado do povo. Você sabe por que acontecem tantas coisas nesse mundo? E a gente fica sem explicação. A ciência não sabe explicar, ninguém sabe explicar. É Deus irado. Deus irado. O mundo, Deus não tem compromisso com o mundo. Você pode perceber que ele tinha compromisso com o povo que tinha saído do Egito. A preocupação de Deus era com o povo da promessa. Que ele fez a promessa lá para Abraão, Isaac, Jacó e a descendência. Ele tem a promessa, não é com o mundo, não. A promessa dele é com a igreja. É com aqueles que ele está tirando do Egito. Aleluia. Só que temos que ter cuidado nessa caminhada, porque nessa caminhada nós vamos passar por muitos perigos, e um dos piores é quando desrespeitamos a Deus e pecamos contra Ele. Aí o líder, de madrugada, à noite, fica a noite sem dormir, a cabeça fica 1000 por hora por causa do pecado de um povo. Eu vou fazer aqui um resumo. Vou tentar aqui, ó. Esse tanto. Glória. Já disse que até 11h30. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pois bem, vamos dar um estralo na nossa mente, irmão. Aí Jesus ele diz assim: quando estivesse perto do fim, o amor de muitos, não é de todos não, de muitos, e esfriar. Mas que amor é esse? É amor um pelo outro também. E o amor é Deus. E nós podemos observar aí no texto, nós não podemos sair dele, do tema, o pecado que paralisa. A única coisa que atrapalha Deus a não fazer um milagre é o pecado. Ah, pastor, mas eu não estou pecando. Raciocina direito. Bota o raciocínio para funcionar. Faz uma retrospectiva. Todo dia temos que fazer uma retrospectiva. Porque nós estamos acomodando com o pecado, tendo o pecado como um animal de estimação da nossa vida. E estamos passando a mão nele todo dia. E dizendo: bem-vindo pecadinho, porque eu te amo. E esquecendo de amar a Deus. Deus falou para Moisés: olha, eu não vou. Eu vou mandar um anjo porque esse povo tem um coração duro e é de dura certeza. Mas ainda tinha uma trajetória a se cumprir, porque não parou ali. Ali os pecadores que não quiseram estar debaixo da obediência foram destruídos. Se preocupe não. Aquele que não quiser obedecer o próprio Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que ele não muda. Ele disse: eu sou, eu não mudo. Mas o povo mudou Deus. Ah, é um Deus bonzinho.
quando Ele ainda está falando conosco, é porque Ele está dando tempo para ter uma retrospectiva. Ainda tem tempo para arrependimento. Aí Moisés, falando com Deus em oração, ele foi e falou essa frase: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Por quê? Porque Moisés sabia, se Deus não fosse com eles, eles não teriam êxito, que é a palavra que pode deixar escrito êxito. Ele sabia que se Deus não fosse com eles, ele não teria êxito, o povo não teria êxito, o povo não chegava a lugar nenhum, porque o povo sem direção é como um avião sem piloto. Você já viu? Povo sem direção é como um avião sem piloto. Aleluia! O povo sem direção é como você pegar a sua moto e deixar ela andar sozinha. Aleluia! Mas eu quero dizer para você, se Jesus, se Deus estiver com você, aleluia, e você estiver na direção do Senhor, aleluia, tudo que você pedir a Ele, Ele vai te entregar. Aleluia. Glória a Deus. Aí Isaías escreve: se passares pelo fogo, não te queimará. Se passar pelas águas, elas não submergirão. Aleluia, por quê? Porque se Deus estiver conosco, irmão, aleluia, é como Gideão que enfrentou, aleluia, milhares de pessoas, de soldados preparados, com 300 homens, que foi apresentado aqui hoje. Meu irmão, se Deus não estiver com você, você pode chamar um batalhão, que você não é vencedor. Mas se Deus estiver com você, você sozinho vencerá o batalhão. Porque foi falado aqui, sem a presença, aleluia, nós não saímos daqui. E quero deixar aqui as minhas palavras. Você vai dizer para o Senhor hoje: Senhor, sem a tua presença não me deixa sair daqui. Aleluia. E se você entender isso, você vai glorificar até sentir a presença. Aleluia, Porque a presença do Senhor basta na nossa vida. Porque não adianta você ter ouro e prata, mas sem a presença. glória a Deus. Porque sem a presença é como o sino que tinha. É como a moinha que espalha e vai para onde o vento levar. E nós não somos dirigidos pelo vento, somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus na nossa vida. Aleluia! E vamos usar a graça, a tua presença não foi conosco, não me deixa sair daqui. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem determina as coisas, irmãos, é Deus. Mas agora eu vou falar aqui. O que fez? Ou o que você fez? Durante os seus dias, e Deus parou de fazer alguma coisa com você. Menos de pensamento, eles te ofereceram um mundo racional, pensamento. Porque muitas das vezes, irmão, quando nós chegamos em um culto, e o culto da palavra fala, a gente lembra de alguém, fulano tivesse aqui,
palavra fala com você, não é com quem não veio. A palavra fala com quem veio. Não é para quem não veio. Porque quem não veio não tem compromisso. Quem tem compromisso é que Deus fala. Aleluia. Se a palavra nos confronta, é porque precisamos consertar diante de Deus. Porque Deus quer nos usar. Aleluia. Porque Ele te chamou e te tirou do Egito. Aleluia. Porque Ele quer te levar e está te levando para uma terra. E essa terra está sendo preparada. Porque é promessa. Glória a Deus. É promessa. E nós estamos debaixo da promessa. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Joel escreveu: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Glória a Deus. Só que nós não vamos entender o que Deus está falando. Deus está falando assim: vai, mas não é volta. Deus está falando: fica, aí não fica. Por quê? Porque na hora do socorro, a última palavra é de Deus. Mas na hora do que nós queremos fazer, a última palavra é nossa. Aleluia. Nós não podemos estar correndo atrás de Deus. Mas como, pastor? Correr atrás de Deus. Correr atrás dele só na hora que nós precisamos dele. E depois deixamos ele para lá. Depois que o negócio pega de novo, aí nós corremos atrás. Deus, irmão, não está atrás de adoração mendigada. No dia que der certo eu vou, no dia que der certo eu apareço, o dia que der certo, irmão, Deus não está aqui para mendigar a adoração. Ele está aqui para receber a melhor adoração. Porque para atrair a presença dele, aleluia, você não pode mendigar a adoração, você tem que se entregar de corpo e alma e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu sou verdadeiro adorador. Se passa sol eu adoro, se chove eu adoro, se é noite eu adoro, porque eu sou verdadeiro adorador. Se eu tenho fartura, eu adoro. Se eu não tenho nada, eu adoro. Porque Deus é o sentido da minha vida. E a minha vida sem Deus não tem sentido. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós só queremos atrair a presença. Nós só queremos atrair as bênçãos. Mas nós não queremos pagar preço. E nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você hoje: mas o compromisso comigo nem o pastor Pedro, com Deus. Mas o pastor Pedro é o guia, é o líder que Deus escolheu para a terra. Nesse ministério aqui na cidade de Deus, como Deus escolheu o pastor Raul para liderar lá no cuidado das coisas. É o guia, é o homem que Deus usa, é os homens que Deus usa. Aí tem gente que tem um pastor aqui, aí vai consultar outro. Mostra na Bíblia um grupo, um povo de Moisés procurando, consultando um outro Moisés. Tem crente, pastor Pedro, e o senhor está aqui trabalhando, passando noites falando com Deus. Aí ele vê um pregador na televisão pedindo uma oferta, ele manda uma oferta para lá. Meu Deus! Manda o dízimo dele para lá. Cara que ele não conhece. Só conhece porque na televisão, você já viu gente na televisão querendo fazer sucesso, falando coisa feia, coisa ruim, não.
Mas aqui você conhece a vida do pastor. Às vezes o pastor que prega a verdade e não é artista de culto. Porque tem um artista de culto. O artista de culto é os que mais se dá bem. Mas quem prega a verdade é a palavra de Deus. Não, eu posso mais aquele lá que faz sucesso, porque ele é bonitão, tem o cabelo arrupiado, tem que pede. Mas por que não tem que pede mais? Vem os caras lá dançando, lá, que fica lá profetizando, revelando CPF, revelando placa de carro, revelando coisa do passado, irmão. Coisa do passado que é sabe. Ele sabe muito mais que os seres humanos. Aí só porque eu estava pedindo o cabelo com gel, bota um tupetinho aqui, todo bonitão, fala bonito. Aí sim, agora nós vamos seguir esse cara aqui que é bom. A gente segue Jesus e o líder que Deus colocou para nos liderar.